4 anos depois, muitos tentam apagar da memória o que foi a pandemia da Covid-19. Pouco se fala sobre o assunto e vão ficando no esquecimento as mais de 700 mil mortes de brasileiros, o impacto no atendimento à saúde, as sequelas pós-Covid. Mas a pandemia ainda se faz presente nas vidas de quem perdeu pessoas queridas e a nossa sociedade vive até hoje as consequências do isolamento social e da própria doença. Novas variantes sempre nos lembram do risco que nos ronda. Por isso, melhor do que tentar esquecer é olhar para o tema e buscar caminhos para superar o trauma. E é essa a proposta, né, da produtora No Olhar para a série Eu Nunca Vou Esquecer, nome que também é de um curta documentário gravado durante a pandemia e que foi licenciado para estar na plataforma Cultura em Casa do governo de São Paulo. Então, são 3 encontros que vão ficar disponíveis aqui no canal do YouTube da No Olhar, como contrapartida ao edital PROAC Expresso 12 de 2022. Na conversa que você vai assistir agora, o convite é ter a coragem de olhar de frente para as nossas emoções. Falamos de luto, medo, de depressão, de ansiedade, buscando caminhos para lidar com tudo isso. Bom, nosso papo hoje, então, é com o Michael Iari, ele é médico da família e comunidade, pós-graduado em geriatria e cuidados paliativos e medicina ampliada pela antroposofia. Há anos, o Dr. Michael se dedica a cuidar do bem-estar de pessoas de todas as idades, com um olhar especialmente voltado para a saúde mental. Dr. Michael, muito obrigada pela presença aqui, por estar presente e disponível para esse papo. Eu que agradeço imensamente, Marcela, Ana Paula, a todos que vão nos assistir. Um prazer estar aqui. Que bom que a gente pode falar sobre tudo isso. A gente vai ver um trechinho aqui do Eu Nunca Vou Esquecer, o curta documentário que a No Olhar produziu durante a pandemia e traz um pouco a perspectiva dos profissionais da saúde. Vamos ver um pedacinho. Vamos lá. Foi tudo muito rápido, né? Não deu tempo de se preparar. Então no começo foi difícil, não tinha máscara, não tinha luva, não tinha nada. E então foi muito difícil pra gente. Eu sabia. O que vai ficar marcado na minha memória, eu acho que é aquela despedida do paciente com seu familiar, sabe? Tive muitos casos que eu levei pro hospital e ao entregar os pertences para os familiares, antes do paciente entrar no hospital, dar aquele tchau pro seu familiar sem saber se vai vê-lo novamente. Eu acho que é muito triste, né? Foi muito triste e é muito triste. Pois é, no período de distanciamento social inevitável, né, nós pedimos aos profissionais da saúde para registrarem essas imagens e contarem um pouco do que estavam vivendo, sentindo à época. O Eu Nunca Vou Esquecer foi licenciado pelo governo do estado. Eu quero te lembrar que logo vai estar disponível também na plataforma Cultura em Casa, então você pode acompanhar aqui nas nossas redes, que a gente vai divulgar quando estiver por lá também. Doutor, a gente sabe, claro, que quem trabalhou na linha de frente tem aí consequências, impactos, nossa, terríveis, né, com relação à pandemia, mas a gente não consegue medir ao certo também qual o tamanho desse impacto para a saúde mental de todos nós, né? Inclusive, algumas organizações ligadas à saúde descrevem que o Brasil vive hoje uma segunda pandemia, que é a pandemia de saúde mental, né? O que você observou e tem observado ainda em consultório com relação às pessoas que procuram atendimento, todo esse contexto da pandemia ainda reverbera nas formas de viver, de sentir das pessoas? Reverbera profundamente, extensivamente. As pessoas que sofreram a própria doença do SARS-CoV-2, como todos os seus familiares e amigos. E o mundo do trabalho foi modificado profundamente, a mentalidade sobre saúde, ela foi modificada completamente, de uma forma muito extensa mesmo.
É muito interessante porque a gente, antes da pandemia, a gente já tinha muitos e muitos estudos, principalmente da Organização Mundial da Saúde, evidenciando que, de fato, esse é o século da saúde mental, né? No jargão médico, a gente fica dizendo é o século da psiquiatria. Então, a gente já tinha uma noção bastante grave de que a saúde mental, de fato, estava já se deteriorando bastante, bem antes da pandemia, na verdade. Com a pandemia, com o desabrochar da pandemia em 2020, em meados de 2020, julho de 2020, eu me lembro muito bem, na segunda grande onda, por exemplo, e eu tive a felicidade, de um lado, de poder estar na linha de frente também, como atendendo idosos. Eu fui contratado por um centro de geriatria para tentar proteger esse centro de geriatria. Já nessa segunda onda, a gente, conversando entre todos nós e assistindo as comunicações da Organização Mundial da Saúde, a gente já sabia das consequências de uma pandemia para depois da pandemia. Então, agora, principalmente a partir do ano passado, 2023, a gente, infelizmente, vem confirmando tudo aquilo que a gente já apostava de fato que ia acontecer. Quais seja um aumento muito grande do número, ou seja, da incidência e prevalência de casos de saúde mentais, casos de saúde mental leve, moderado e grave, em todas as idades, em todas as faixas de renda, de uma forma bastante exponencial, preocupante, né? A pandemia teve um impacto que a gente está começando a perceber, mas para o profissional de saúde mais atento, não é uma novidade, não é algo que a gente já não sabia que ia acontecer, porque toda pandemia traz uma pós-pandemia muito complicada. Então, é o que a Em gente geral, vive hoje as hoje. pessoas chegam relatando o quê em consultório? Assim, quais as principais queixas e sintomas? Principal de longe são os transtornos de ansiedade. De longe. Transtornos de ansiedade, principalmente transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que aumentou muito, as compulsões aumentaram muito, as compulsões mais simples, por comida, por compras, por drogas, por sexo, as compulsões aumentaram bastante. Transtorno de ansiedade generalizada, sem dúvida, insônia, né? Muita apreensão sobre o presente e sobre o futuro, e os transtornos depressivos, principalmente transtorno depressivo mais de leve a moderado. E os pacientes que já tinham um transtorno, por exemplo, uma depressão endógena, esses pacientes também pioraram muito com a pandemia, né? Então, de longe, isso. A outra vertente são as disfuncionalidades familiares. E a gente vive, além de um processo de saúde mental bastante complicado, processo social político no mundo inteiro, não é só no Brasil, onde as polarizações aumentaram. Então, as famílias foram sendo muito divididas e as famílias foram sendo muito fragmentadas. Então, com a pandemia, também a gente tem uma desarticulação dos núcleos familiares que também tem sobrecarregado muito o sistema de saúde. Doutor, o senhor chegou a comentar inicialmente que todas as faixas etárias foram atingidas quando se fala em saúde mental, mas é possível delimitar aqueles que foram mais atingidos, ou seja, um perfil que já vinha mais fragilizado e que hoje apresenta consequências mais graves? Nossa, excelente pergunta, Ana Paula. Infelizmente, a gente não consegue dizer quais são as faixas etárias mais afetadas, principalmente porque todas as faixas etárias foram muito afetadas. Se antes a gente poderia dizer que crianças e idosos teriam uma fragilidade maior, isso se confirmou. Mas a saúde mental dos adultos, homens e mulheres, ela foi profundamente afetada. Porque a insegurança do trabalho, a insegurança do medo das doenças, isso deteriorou muito a saúde mental dos adultos. Então, de maneira que todas as faixas etárias foram profundamente afetadas, sem
E a gente não sabe qual é a faixa etária mais afetada ou menos afetada. Não mesmo. Nossa. O senhor falou aí de preocupações com o trabalho, do medo, né? E a gente quer detalhar ao longo dessa conversa um pouco mais isso, mas gostaríamos de também trazer luz para a questão do luto, que é um pouco o que o Jonas traz nesse trechinho do curta documentário que a gente assistiu no início aqui da nossa conversa, né? Dessa dificuldade de processar a separação, muitas vezes para nunca mais ver o familiar, né? Então, o luto já é difícil, sempre foi difícil. A gente não fala sobre morte, a gente não digere a morte, não conversa sobre ela, mas na pandemia, me parece que isso ficou ainda mais evidente e mais grave, né, doutor? De fato. Primeiro, porque a gente de fato não tem culturalmente, principalmente nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade notável em lidar ainda com a morte. Morte ainda é um tabu no século XXI para nós. Existem comunidades e sociedades um pouco mais andadas nisso. Nós definitivamente não somos. Então, a gente tem dificuldade de falar sobre morte, a gente tem dificuldade de entender a finitude, a gente tem muita dificuldade de processar e elaborar luto. Isso é algo realmente muito nosso, muito do que é o latino e do que é o brasileiro, sabe? Com a pandemia, isso se agravou porque se intensificou muito na característica do morte e do morrer. Porque, como você falou, Ana, a gente imagina como é difícil perder alguém que você ama, mas imagina alguém que você não pode se despedir e E o que luto faleceu. coletivo também, né, doutor? Perdendo, Exato, muita gente perdeu pessoas próximas de uma vez, né? de uma vez só. Pois é, eu tenho pacientes que perderam 3 familiares íntimos e queridos numa mesma semana. É uma. Nossa, é um impacto muito profundo. Agora, essa experiência já seria extremamente dolorosa. Agora, a experiência de você não poder entrar numa UTI e se despedir, e a experiência de vivenciar um enterro onde você não tem contato com nada, onde o Nenhum caixão é ritual, né? fechado, É. nada, não tem nada. E às vezes aquele procedimento rápido, né, mais frio, isso gerou uma dor que vai demorar um pouco para a gente digerir, elaborar e superar. Isso é natural que seja assim, né? Eu quero acreditar que isso possa ter, quem sabe, possa ter um lado positivo da gente amadurecer essa questão da morte, do morrer e da finitude, né? Eu quero acreditar que isso possa ter, ao longo agora das décadas, um aumento mesmo de maturidade dessa questão do que é uma finitude, né? E do que é um morte e morrer, que possa ser digno. E eu faço questão de dizer que possa ser muito bonito, muito bem vivenciado, né? Então, eu quero acreditar que isso possa também ter esse efeito. A gente, com esse contato tão próximo aí à morte, com a morte, com as doenças, né? A gente acabou desenvolvendo aí medo, muitos de nós, né? Medos, pânicos, né? De adoecer, de que pessoas próximas adoecessem. Então, a gente acabou tomando alguns cuidados sanitários que à época foram muito importantes, né? Para prevenir, né? A própria questão do distanciamento social, alguns cuidados específicos em casa. Muita gente manteve isso. Mesmo com o fim da pandemia. Covid está aí ainda, né? Tem casos registrados diariamente, né? A gente vive um pouco assustado com isso ainda. Mas, assim, eu queria também entender com você até onde diferenciar ali o que é cuidado, prevenção, que se faz necessária aí a todo momento, e o que acaba virando também algo patológico, né? Um pouco Exato. obsessivo, vamos dizer assim, né? Porque também é um viés que a gente pode olhar da saúde mental, né? Nossa, Marcela, que boa pergunta, que legal, porque de fato o que a gente vive é um aumento muito grande da consciência sanitária, do que é uma vigilância sanitária, que não precisa de um órgão governamental que regule isso. Então, a gente aumentou muito a consciência populacional e das famílias, de todos os amigos, nas empresas, imagina, a gente aumentou muito uma consciência do que é essas medidas protetivas. E isso é muito positivo, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande no Brasil, por exemplo, uma coisa mais comum ao longo dos séculos do que é lavar a mão. É. Lavar a mão.
lavar a mão continuava sendo difícil, ou no mínimo delicado, em várias e várias empresas, em várias instituições. Então, isso aumentou muito essa consciência. Por outro lado, é normal que assim seja, aumentou muito a patologização, né? Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, com pânico, que eles não conseguem mais viver sem máscara. E eles estão com máscara 24 horas por dia, só tira para tomar banho. Dentro da sua casa, sozinhos, e que tem muita dificuldade de trabalhar. Eu atendo, por exemplo, uma professora universitária que ela demorou agora 1 ano e meio para conseguir voltar da aula presencial, e ela vai dar aula presencial com máscara dupla, e ela não consegue ainda dar aula de forma satisfatória. Ela passa muito mal, ela fica muito nervosa. Então, de fato, também tem um medo muito grande e também uma certa ilusão de uma supervalorização dos equipamentos de proteção à saúde. Isso é muito interessante, porque se as pessoas tivessem noção do como nós somos colonizados por bactérias, micobactérias, vírus e fungos, né? A gente tem a gente vive junto com bactérias, vírus e fungos há milhões de anos, né? Essa forma de asepsia absoluta simplesmente não existe. Não tem isso. Inclusive, pode ser até prejudicial para a saúde, né? Muitos médicos alertam, esse excesso de cuidado, né? Exato. Exatamente. Por exemplo, alguns pacientes meus, essa paciente é assim, ela usa 3 máscaras, 2 máscaras, né? Uma IN95 e outra comum, e luva, e às vezes usar luva dentro de casa, você sozinho, e você continuar usando luva, isso simplesmente vai fazer muito mais mal do que bem. E sai um pouco até, muitas vezes, do racional, né? Quando a gente está lidando com medo, com pânico, né? Por definição, Marcela, sai do racional. Por definição. A gente vive 3 grandes características nessa época, principalmente a partir de 2020, a partir da pandemia. Muita dúvida. A gente nunca soube tanto, mas a gente nunca teve tanta dúvida sobre aquilo que a gente sabe ou não sabe. A gente nunca teve tanta segurança existencial, mas a gente nunca foi tão inseguro. E em terceiro, a gente vive, a nossa verdadeira pandemia, na verdade, é uma pandemia de medo. O medo quase que nos define hoje. É o medo que polui as nossas emoções, nossos pensamentos, é o medo que polui os nossos trabalhos, as nossas profissões, é o medo que polui as relações sociais e o medo que polui, inclusive, a economia, né? Então, a gente vive, na verdade, uma pandemia, a nossa verdadeira pandemia, ela tem pouco a ver com o Covid, ela tem mais a ver com o medo. E as notícias falsas tiveram um papel muito grande, infelizmente, nisso, né? A inauguração do que é uma mentira travestida de verdade que se espalha de uma forma viral. A inauguração de uma mentira travestida de verdade que simplesmente se espalha de uma forma muito perigosa e irresponsável, né? Como hoje, para a enorme maioria das pessoas, é muito difícil separar o que é verdade da mentira, e as pessoas não têm um hábito de procurar e pesquisar por elas mesmas tudo isso, e no frenesi do medo isso se espalha, isso causou enormes prejuízos, e vem ainda acontecendo isso, né? A gente falou do luto, doutor, mas também existe o impacto na saúde mental de quem teve Covid e ficou com sequelas, né? A gente sabe muitos casos relatados de dificuldades respiratórias a longo prazo, dificuldades de memória e outras tantas. Como é que ficou no consultório? O que o senhor percebe do impacto social e na saúde mental dessas pessoas pós-Covid? As pessoas que fizeram de fato Covid longa, elas de fato fizeram quadros muito heterogêneos, desde quadros neurológicos leves a quadros neuropsicológicos leves a moderados, por exemplo, falta de memória, talvez o mais comum, falta de memória, alteração do sono,
até questões respiratórias, cardiovasculares e digestórias, né? Então a gente teve muita coisa e a gente tem ainda muita coisa acontecendo, e boa parte delas a gente, que é uma característica da medicina, né? Na medicina a gente sempre fala assim, a gente sempre está atrasado, né? Então a gente vai ter conhecimento sobre Covid longa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque agora a gente está experienciando o que é a Covid longa e tentando trocar o pneu enquanto o ônibus caminha, né? E esse ônibus está acelerando. Então a gente tem conhecido essa Covid longa ainda, mas ela é extensa, ela não é leve como a gente apostava, ela pode ter implicações importantes. Mas, graças a Deus, por a enorme maioria das pessoas que fizeram Covid, eu fiz Covid, vocês devem ter feito Covid, todos nós fizemos Covid, né? A enorme maioria da população não está tendo quadros de Covid longa. Isso E é um alívio, aqueles, isso a gente já pode falar. e aqueles que tiveram a Covid longa, nesse caso, o impacto na saúde mental é maior, quer dizer, lidar com limitações, aumento de Sim. ansiedade. Sem dúvida alguma, Ana. Na verdade, a gente vive sim um impacto muito grande na saúde mental em Covid longa, muito grande. Imagina você, por exemplo, um caso extremamente simples, uma pessoa que trabalha numa empresa e que de repente tem uma falta de memória. E essa memória, ela está ali, ela está acontecendo. Isso gera uma insegurança e um medo enorme de ser mandado embora, por exemplo. Então, a saúde mental está sendo profundamente abalada, assim, pela Covid longa, não tenha dúvida disso. E veja, aquilo que já vinha acontecendo, né? É bom que se repita. Em 2019, a gente não vivia no mar de rosas. Em 2018, a gente não vivia no mar de rosas. Na verdade, foi um cumulativo, uma explosão de gravidade, de aumento de casos de saúde mental a partir de 2020, né? Parece que a gente até normalizou um pouco dizer, né? Falar sobre esse estado de ansiedade, de depressão, por exemplo, né? São palavras muito comuns já no nosso dia a dia. Ah, hoje eu estou ansiosa, hoje eu estou depressiva, né? Até que ponto isso pode ser tratado, bem entre aspas, como normal, assim, nos dias atuais, já que a gente vive atropelado aí por situações realmente de ansiedade, de tristeza, enfim. Alguns aspectos profundamente importantes do que você fala agora, Marcela. Em primeiro lugar, a gente normalizou uma barbárie em relação à saúde mental. Por quê? Porque no Brasil a gente vive de fato uma barbárie. Nós somos o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. Isso é e a gente não se dá conta, a gente normalizou isso. A gente fala como se isso fosse algo absolutamente natural, normal. E essa forma misteriosa do brasileiro de tentar ir vivendo como dá, não é? Mas o fato é que a gente normalizou algo que é de um impacto extremamente profundo. Se nós somos um país com o maior índice de transtornos de ansiedade do mundo, a gente está falando que a gente tem mais transtorno de ansiedade do que uma Síria, do que Israel, do que Iêmen. Como assim? Bom, pois é, mas é isso que a gente vive. A situação de falta de dignidade do brasileiro é um motivo extremamente relegado. A gente não tem muito estudo, inclusive, sobre isso. Por exemplo, eu sou médico de família e comunidade. Ah, os pesquisadores de medicina de família e comunidade geram pesquisas muito interessantes falando que, na verdade, os grandes determinantes da saúde mental deteriorada, entre outras tantas coisas, é o que a gente conseguiu denominar como falta de dignidade de vida. O brasileiro médio não tem dignidade de vida. Ou seja, ele não tem moradia adequada, ele não tem segurança adequada, ele não tem saneamento básico adequado, ele não tem acesso à saúde, mesmo que o SUS seja maravilhoso, é bom que se diga. O SUS é maravilhoso, ainda mais o investimento que ele tem e o que ele faz, é incrível o que o SUS faz. Mas mesmo assim, falta ainda muito acesso à saúde, acesso às questões financeiras básicas, alimentação. Então, a vida do brasileiro médio é uma vida sem dignidade. Não dá para ter saúde mental se meu filho está com fome.
Simplesmente não tem como. Com o advento da pandemia, isso ficou muito mais grave, né? Então, a gente normalizou uma barbárie em termos de saúde mental, o que é pior ainda, ao ponto de todos nós dizermos assim: se você não tem sintomas e sinais de ansiedade leve, você tem algum problema. Você precisa ter alguns sinais e sintomas de ansiedade, porque isso é uma questão de reagir a tudo que você vive. Se você está plenamente adaptado e você acha que você está ótimo no mundo que a gente vive hoje no Tá Brasil, alienado, você né? com certeza está muito doente. A mesma coisa vale para sinais e sintomas leves de depressão, desânimo, falta de percepção de prazer nas pequenas coisas, falta de vontade de fazer as coisas. Se você não tem isso de vez em quando hoje em dia, alguma coisa muito esquisita está acontecendo com você. Porque viver nessa sociedade que a gente vive, no pós-pandemia no Brasil, você precisa reagir e se adaptar o melhor que dá. E faz parte da saúde mental que você tem, você ter esse tipo de sinal e sintoma. Então a gente chegou nesse Questionamento. ponto, entende? E a Uhum. gente nem O incômodo é acredita mesmo. saudável, vamos dizer assim, né? É? Outro dia eu vi uma pessoa, até comentei com a Marcela, eu vi uma pessoa dizendo, eu não sou ansiosa, nunca tive ansiedade, não sei nem o que é ansiedade. Eu nem acreditava naquilo. Eu falei, bom, ela é ansiosa e não sabe que é ansiosa, porque é impossível numa Pois é. sociedade como a nossa. Então, realmente, a gente até estranha, né? O que deveria ser o dito normal, né? Mas eu imagino que tem Exato. uma diferença entre sentimentos que são temporários aí, né? Que é Sim. a ansiedade temporária numa determinada situação, dependendo, claro, do contexto em que a gente vive, né? O medo, a desesperança, e aquilo que está ficando já algo permanente e já com cara de doença, né? É bom você atentar isso Perfeito. também, né, doutor? Nossa, sem dúvida. Eu fiz minha residência médica em medicina de família e comunidade em 2005 e 2006. 2005, lá na Unifesp, em São Paulo. 2005 e 2006, a gente treinando toda a questão da saúde mental com meus preceptores, a gente aplicava alguns testes reconhecidos mundialmente para fazer diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Lá em 2005 e 2006, a gente parou de aplicar esses testes. Porque conversando com o pessoal da psiquiatria social da Unifesp, a gente viu que aqueles parâmetros eram, sim, parâmetros importantes. Os testes eram bons. Eles foram validados em múltiplas pesquisas em muitos países do mundo. Mas a gente parou por quê? Porque o nosso índice de diagnóstico era mais de 70%. Desespero. Não é possível. Será que a gente está fazendo isso corretamente? Será que eu, residente, não estou fazendo certo? E a gente ficava trocando com os nossos preceptores. E os preceptores, não, acho que você está fazendo correto, sim. Então, de fato, a gente vive uma incidência e uma prevalência de transtorno de ansiedade no Brasil que é muito maior que outros países. Se você é um cidadão médio na Espanha, na Alemanha, você não vive o que você vive no Brasil. Então, sim, alguns sinais e sintomas de reação a isso, eles são muito importantes. Mas, Marcela, o terrível é perceber que a gente tem muito diagnóstico de transtorno de ansiedade. Aí a gente está Já é falando de doença, doença. já é doença. Já é doença, principalmente nas questões de ansiedade. Depressão leve também. A gente tem um índice de depressão leve no Brasil escandaloso quando a gente compara com países, às vezes, do nosso lado, por exemplo, como o Chile, como o Uruguai. É E aí a gente vai para uma escandaloso. outra questão que é a medicalização, né? A gente também é um Perfeito. país muito medicado, né? No que diz respeito à saúde mental. Extremamente. Medicado e medicamentalizado. A gente é um país extremamente medicado. Existe no Brasil uma medicina de muito boa prática, mas existe no Brasil uma medicina que medicaliza extremamente de forma irresponsável. As duas coisas coexistem, sabe? Então a gente também tem. O exemplo mais comum é o quanto de Rivotril vende no Brasil. Existe até um pessoal chamando assim de índice Rivotril. Não sei se vocês sabiam. Os Não. pesquisadores vão falando assim: nossa, o quanto vende de Rivotril
pode talvez querer dizer o quanto de saúde mental deteriorada a gente tem. E o Brasil vende Rivotril de uma forma exponencial, principalmente a partir de 2007, 2008. A gente vende Rivotril muito mais do que a média dos outros países. Rivotril é um remédio sedativo que tira a ansiedade, mas é um remédio que causa tolerância e pode causar dependência, e um péssimo remédio para a saúde neurofisiológica. Péssimo. Mas a gente tem muito Rivotril que está sendo vendido e, portanto, está sendo prescrito de forma muito, muito mal estabelecida, sabe? Claro que não existe um manual para identificar quando é necessário a medicação, quando é necessário um tratamento, mas Ok. como diferenciar isso em Vamos termos lá. gerais? Nossa, muito importante. Primeiro, aquele sinal e sintoma de ansiedade típico, apreensão, ah, 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 viver os fatos da vida de forma antecipada. Por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião com o meu chefe. Eu estou sofrendo agora com essa reunião com o meu chefe amanhã. Amanhã eu tenho uma reunião na escola sobre a minha filha. Eu já estou preocupado hoje, de uma forma um pouco mais intensa. Mas eu tenho sinais e sintomas de ansiedade, mas eu continuo dormindo razoavelmente bem. Eu continuo me alimentando razoavelmente bem, eu continuo conseguindo conversar com amigos, com quem é minha esposa ou meu marido, eu consigo ter uma vida mais razoável e boa. Então eu digo realmente, eu tenho apenas sinais e sintomas de ansiedade e olha, tá tudo bem, que bom que você tem. Isso não é doença, isso está adequado, porque você precisa reagir a tudo que a gente vive. Mas, quando começa a alterar o meu status no trabalho, eu não consigo mais me concentrar, eu não consigo mais produzir adequadamente, eu fico extremamente ansioso por coisas que eu não ficava antes, e isso faz como consequência que meu trabalho fique pior. Na minha família, eu fico muito mais irritado, eu não consigo mais conviver bem, né? Com os meus amigos, eu simplesmente não vejo mais, vou me isolando. E isso vai, com certeza, precisar de uma avaliação de um profissional de saúde. Isso não tenha dúvida, porque a vida está sendo afetada. As questões do sono, as questões da alimentação. De repente, eu me vejo comendo muito mais por ansiedade, coisas que eu simplesmente não é que nem poderia, não deveria comer, não é assim? Então, eu vou tendo algum tipo de compulsão. Então, opa, isso está começando a querer dizer doença. E aí é fundamental um acompanhamento bom com um profissional de saúde bom. No caso do estado depressivo também, né? Quando a Mesma pessoa... coisa, perfeito. Isolamento, tristeza, pensamentos negativos que ficam de forma muito insistente acontecendo, né? Pensamentos não só negativos, mas pensamentos de violência, pensamentos de... Nossa, é muito difícil depressão. E a maior parte das depressões hoje em dia, a enorme maioria das depressões hoje em dia, vem com sinais de ansiedade, sinais e sintomas de ansiedade, mas na verdade é depressão. Né? Então, insônia ou hipersonia, a pessoa dorme demais, a pessoa come demais ou a pessoa para de comer, ela ganha muito peso ou ela perde muito peso. Isolamento, é importante repetir, a pessoa vai se isolando, uma característica muito importante. Gente, a questão do isolamento é muito importante. Eu estou tratando adolescentes aqui no consultório que não saem do quarto desde 2020. E que você precisa atestado para a escola, você precisa fazer toda uma questão com a psicologia forense, isso vai para o juiz, isso envolve pai e mãe de uma forma muito difícil. Então, o isolamento é uma característica que é muito marcante hoje em dia, principalmente a partir da pandemia. Você está dizendo que, embora a ansiedade e a depressão sejam diferentes, elas estão muito relacionadas aí, né? Nos Muito sintomas. relacionadas, Marcela, não tenha dúvida. Tanto é que é uma coisa que os pacientes às vezes ficam muito assim incomodados com os médicos, né? Mas o que é que eu tenho, doutor? Qual o diagnóstico? Calma, eu preciso de mais. Deixa eu conversar mais. Deixa eu ver esse exame aqui. Vamos conversar. Porque às vezes as coisas estão muito misturadas hoje em dia quando se trata de ansiedade e depressão. E se não cuida, se não olha para a saúde mental, vai virar físico, né, doutor? Vai. Questões a longo prazo, de demência, por exemplo, ou outras
questões estão Nossa, relacionadas a não demência. cuidar da saúde mental? Nossa, demência é o exemplo perfeito, Ana. Porque demência é sim uma consequência de muitos e muitos elementos da saúde mental que não foram elaborados ao longo do tempo e superados, conjuntamente com uma fisiologia mais fisiopatológica, mais doente, que também não foi sendo elaborada e superada. Na verdade, por exemplo, quando a gente pensa em doença de Alzheimer, o apelido que a gente dá para a doença de Alzheimer é diabetes tipo 3. Ou seja, o que é demência é um estado de hiperinsulinemia, de hiperglicemia, de inflamação corporal crônico. É também uma doença mental que se torna física. Então, demência é um exemplo muito apropriado para o que vem acontecendo. E as nossas previsões de demência são terríveis. A gente vai ter muito mais demência do que a gente acha que vai ter, pelo estilo de vida que a gente leva, né? Começar pelo básico, do ó do borogodó do básico. Dormir bem, dormir cedo, acordar cedo de forma satisfatória. A alimentação saudável, com boa mastigação, com boa respiração, com calma. Alimentos saudáveis, alta qualidade, com baixa quantidade. Atividade física regular, satisfatória, que gera prazer, que gera alegria. Atividade física é maravilhoso. Só esses 3 temas. Pega o básico do básico, que são as questões que a gente chama de manutenção da vida. Atividade física, alimentação e sono. Pronto, já está dado o quadro, percebe? Porque essas 3 coisas, a enorme maioria de nós todos não faz bem hoje em dia. Teoricamente pareceria simples, né, doutor? Só que a gente fica até Exato. sobrecarregado, porque não consegue dormir, não consegue se alimentar bem. Por onde começar, né? Que pequenos passos a gente pode começar no dia a dia a dar até chegar nesse mínimo, né, que o senhor acabou de citar? Até porque o senhor acabou de dizer aqui que da questão da dignidade do brasileiro, né? Na Isso. forma de viver. A gente está muitas vezes num contexto em que não tem a menor condição de organizar uma vida dessa forma, né? Acorda cedo, pega ônibus, vai trabalhar, volta à noite, cuida do filho. E aí, como incorporar isso no seu dia a dia, né? Para tentar viver melhor? Exato, exato. Então, a questão, a pergunta da Ana, a resposta já está na pergunta dela, né? Comece por passinhos pequenos. Exemplo bem simples e importante. Faz parte de uma certa cultura nossa, brasileira, jantar mais ou menos mais tarde e comer bastante. Isso é péssimo para a saúde. Então, por exemplo, esse é um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem simples. Arroz, feijão, carne e ovo em grande quantidade, 9h30 da noite para deitar, às 11 da noite para dormir. Ai, 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 não vai dar boa coisa, simples assim. Então, por exemplo, começar por um jantar realmente mais leve, com menos quantidade. Você está comendo por quê? Você está com fome ou você está ansioso, ansiosa? Né? Então começa por algo que você sabe que você vai dar conta. Nossa, meu jantar hoje em dia vai ser realmente mais leve, mais tranquilo. Pronto. Passinho dado. Passinho dado, você sente a diferença. Nossa, estou dormindo realmente melhor. Como eu comia antes, me fazia mal, agora eu me sinto melhor. Próximo passinho, vou começar a andar um pouco mais. Vou começar a não pegar elevador ali na instituição que eu trabalho e vou tentar fazer tudo de escada. Uau, isso funciona. Isso não é uma balela. Então, pequenos passos realmente têm um impacto grande, né? Então, a gente precisa, com pequenos passos, conseguir fazer as coisas. Pessoal, eu Tomando uma atendo aguinha? eu atendo um pessoal aqui de uma empresa interessante de limpeza, né? E lá eles colocaram bebedores de água em todos os andares. E só a colocação, o acesso à água melhorou a saúde do local, né? Então, beber bastante água, né? Fazer bastante xixi. Se você está fazendo pouco xixi, você não está bebendo água, você está desidratado. Simples assim. Então, beber bastante água, está bem hidratado. Pequenos passos, no simples.
A E questão a do questão convívio das telas, social. doutor? Oh, desculpa. Imagina, não, Só só queria falar um complementando. pouquinho do convívio social, da importância também da socialização, né, para a saúde mental. E aí, só unindo, que acho que é muito próximo do que a Marcela trouxe, a questão das telas, né? O isolamento que a gente vive hoje na tela do celular, levando o celular para o quarto, dormindo com ele do lado, enfim. Bom, gente, aí eu fico sem palavra, porque o impacto na saúde mental, um dos principais impactos na saúde mental do século XXI é tela. Dos principais impactos na saúde mental. E isso é muito mais sério do que a gente imaginava antes. Muito mais sério. E agora a gente tem ampla literatura a respeito, principalmente da neurociência, provando por A mais B mais C mais D que telas em excesso fazem muito mais mal do que a gente imaginava. Porque altera o sono, faz uma ruptura do que é neuroendócrino imunológico, faz uma ruptura do que é o ciclo circadiano. Então, eu começo a ter uma saúde mental, emocional e física completamente alterada a partir das telas. Então, tela, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe um consenso na neurociência que criança e adolescente não deveria ter acesso à tela. Ah, mas quanto tempo por dia? Não, você não entendeu. Não deveria ter acesso à tela. Deveria começar a ter acesso à tela aos 16 anos de idade. 16! Fala isso para uma família hoje em dia. Isso é um consenso da neurociência. Por quê? Porque é o óbvio, o que a gente notou é que essa questão das telas tem uma implicação muito mais profunda do que a gente achava. Então, telas é algo que a gente realmente deveria ter uma questão de saúde pública mundial hoje, principalmente para crianças e adolescentes. Principalmente crianças e adolescentes. Mas não só. Então, tela, de fato, é um capítulo à parte profundamente importante. Dentro desse capítulo, obviamente, o que é rede social. Não é à toa que todos os governos do mundo vêm tentando regular o que é rede social, porque rede social, na enorme maioria das vezes, vai fazer mal. É simples assim. A outra questão, que é o inverso disso, é a qualidade da convivência, que a Marcela pontuou aí de forma tão importante. Se você consegue conviver bem com aquelas pessoas que você gosta, se você aprofunda vínculo e tem convivência boa, isso é o maior garantidor de saúde mental. O maior. A Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa muito linda e que ela repete essa pesquisa muitas vezes e sempre mostra a mesma coisa. A coisa mais importante da saúde mental é rede social verdadeira. Não é a rede social dessa aqui, ó. Não, é a rede social do convívio com os amigos, com a família, convívio com os mais velhos e com os mais novos, essa questão intergeracional. Quando você tem avô brincando com o neto, quando você tem idoso brincando no jardim de infância. É tão interessante. Quanto mais a gente tem convivência intergeracional, quanto mais a gente está brincando, jogando, quanto mais a gente cozinhando juntos, quanto mais a gente tem convivência simples no dia a dia, maior é a garantia de saúde mental. Teria alguma consideração final, né, que o senhor gostaria de trazer para a gente em relação a esse tema, para quem está assistindo, que possa começar a partir de algum lugar? Primeiro, nossa, tenho várias, e eu juro que vou ser breve, tá? Não Várias. precisa ser breve, fica à vontade. Em primeiro lugar, essa questão do que a gente chama de triângulo da saúde, ou seja, dormir cedo e acordar cedo, 7 vezes por semana. Dormir cedo, dormir bem. Dormir 7 a 8 horas por noite, se você for adulto, se você for criança, mais. Né? Então, dormir bem é fundamental. A alimentação realmente é fundamental. Não uma alimentação que é hiper restrita, não, mas uma alimentação que é hiper saudável.
Uma alimentação que é hipersaudável é diversa, é gostosa. Uma alimentação saudável não é algo rígido e restrito, né? E aí a dica é muito simples. A dica é extrema qualidade, pouca quantidade. A enorme maioria das pessoas come mais do que deveria. Então fica essa dica. E a hidratação. Hidratação, hidratação. E em terceiro, essa questão do que é atividade física regular, né? Em vez de fazer atividade física com raiva, faça atividade física com prazer, né? Porque atividade física é algo profundamente produtor de saúde mental, porque tem convívio. Então, a dica aqui também é essa: em vez de você estar com o seu celular na academia, com fone de ouvido, ouvindo música enquanto faz musculação, tira o fone de ouvido. Se você joga futebol, vôlei, handebol, basquete, muito melhor ainda, porque os esportes coletivos eles têm essa coletividade, essa alegria de estar junto, né? Ou dança, nossa, tanta coisa interessante para falar de atividade física, né? Então, atividade física regular, sono bom, alimentação boa, primeira questão. Primeira questão. Agora, algo que tem a mesma importância. Cultivar o que é a cachola. O que os estudos mostram? Quanto mais você desenvolve o intelecto, quanto mais você desenvolve a cognição, mais calmo você fica. E mais poder de assertividade e compreensão do mundo você tem. Então, vou repetir. Quando eu desenvolvo a cognição, quando eu leio um livro que eu tenho dificuldade de ler, e eu me esforço para entender o que está ali. Quando eu desenvolvo intelecto e cognição, eu fico mais calmo. Segundo lugar, atividade artística. A atividade artística não é algo que deveria estar deslocado da vida, deveria fazer parte da vida, porque a atividade física nutre o ser humano. Nutrição na veia, atividade física junto com a atividade artística. Nutrição. Quando eu tenho algo bonito acontecendo dentro de mim, eu fico nutrido e a minha resiliência, a minha experiência do cotidiano fica melhor. Vou dar um exemplo bem simples. Eu hoje de manhã estava ouvindo uma música que eu adoro. É uma música que eu adoro. É um jazz que eu ouço. Então, esse jazz está aqui dentro de mim agora e está me deixando nutrido durante todo o dia. A experiência do que é beleza não é uma frescura, é pelo contrário, é uma necessidade do ser humano atual, nutrição. E finalmente o treino, esse é mais legal. O treino do enfrentamento dos medos. Se tem algo que nos define hoje, os 8 bilhões de todos nós, é medo. Então faça uma listinha, caneta, papel, do que eu tenho medo. Faz só você com você. Tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo. Bom, a lista vai ser longa, já aviso, tá? Não se sinta mal, é assim mesmo. É assim mesmo, a gente vive nessa época do medo. Desses todos medos, escolha um e comece a trabalhar o seu medo. Quando eu produzo coragem em cima do medo, eu não deixo de ter medo. O que é Mas eu trabalhar o consigo medo? fazer isso e consigo ir superando, não o medo, mas eu consigo fazer algo que tem valor apesar do medo. E isso vai me deixando cada vez com menos medo. Cognição boa, ler algo que tem valor, não ler porcaria, ler algo que tem valor. Atividade artística, seja ela qual for, mas faça algo que tenha a ver com arte. Consuma arte, ouvir uma música boa, ler uma boa literatura, ixi, tanta coisa, dançar de novo, dançar de novo. Né? Então, e algo que tenha a ver com enfrentamento dos medos. Nossa, aquela pessoa, de repente eu percebo que eu tenho muito medo de conversar com uma pessoa. Vai lá e conversa, porque isso vai fazer com que você consiga ter uma vida muito melhor. Você fala, nossa, hoje eu vou dormir melhor, conseguir conversar com aquela pessoa.
Então, enfrentamento dos medos pequenininhos, médios e grandes também. Então, pronto, falei 6 coisas aí bem importantes. Esse Bem enfrentamento importantes. do medo e de tudo que a gente sente de desconfortável também passa por falar sobre isso com outras pessoas, conversar, dizer como a gente se sente, né? É um pouco do convívio social, mas um convívio social mais profundo, né? Quando a gente consegue se expor também. Exato, Marcela, porque a gente ainda vive esse mito de que quando eu estou mais vulnerável, eu sou fraco, né? É um fracasso ser vulnerável. E a gente sabe que é exatamente o contrário. Quando eu consigo ter a coragem de me mostrar vulnerável, eu sou corajoso. Na verdade, é isso que tem valor. Então, me mostrar vulnerável, a coragem de ser vulnerável. E o outro ponto que tem a ver com isso, a coragem de ter interesse pelo outro verdadeiro. Quando o outro se mostra vulnerável, eu sei ouvir e eu sei acolher. Porque às vezes me irrita. Ai, não quero falar. Não, lá vem ela, não sei o que. Não. Acolhe, percebe qual é essa dor que tem ali. Porque o treino, hoje em dia a gente precisa treinar interesse pelo outro. Que Porque a coisa. gente tem muito pouco interesse pelo outro. Eu tenho interesse pelas minhas questões, as minhas questões. Porque faz parte da época, tá? Por favor, de novo, não tem nada errado com você pensar e sentir assim. Faz parte da época a gente estar mais egocentrado. Então, quando eu faço esse exercício de ir até o outro e de ouvir o outro, de acolher o outro na sua vulnerabilidade, o que acontece é que a minha saúde mental fica melhor e a saúde mental da pessoa fica melhor e a gente consegue ter uma troca mais verdadeira, porque eu consegui ouvir um pouquinho em vez de só falar. E quando eu ouço o outro, eu finalmente vou ter também uma oportunidade de falar. Porque quando a pessoa se sente ouvida, ela fala, nossa, um ET aqui comigo. Essa pessoa é esquisita, ela sabe ouvir, gente. É muito raro. Então deixa ela falar um pouquinho também. E aí começa a ter uma troca muito valiosa. Muitíssimo obrigada, viu, por essa conversa tão profunda, doutor Michael, e que possamos repetir, porque esse tema é infinito, né? A gente conseguiria ficar horas e horas falando sobre ele, então agradecemos demais a sua presença mais uma vez. E para lembrar para quem está assistindo, o curta documentário Eu Nunca Vou Esquecer foi licenciado, então, pelo governo do estado de São Paulo, vai estar na plataforma Cultura em Casa, disponível gratuitamente. Quando estiver, nós vamos avisar nas nossas redes sociais, então fique ligado com a gente, com a No Olhar, para saber quando o filme vai estar disponível. Obrigada, doutor Michael. Obrigada, Eu doutor. agradeço muito, agradeço profundamente, estou à disposição. Muito obrigado, viu? Um abraço.